Sim, continuamos sob efeito da pandemia, mas não vou falar sobre isso hoje, e sim sobre Brasília, 21 de abril, 60 anos da inauguração dessa nova capital utópica, modernista. Muita gente pergunta, afinal de contas, Brasília foi um sucesso ou foi um fracasso? Essa cidade planejada, previamente desenhada, aliás, não foi a única no país. Belo Horizonte, Goiânia, outras foram também. Mas enfim, ela foi bem sucedida em termos da implementação do seu planejamento? Evidentemente, não há uma só resposta a essa pergunta. Do ponto de vista geopolítico, Brasília foi um enorme êxito. Brasília se constituiu claramente numa ponta de lança para uma ocupação e um avanço de uma ocupação sob bases capitalistas, e aí vamos assinalar o agronegócio como uma das frentes, que foram possíveis e que se estenderam tremendamente a partir da inauguração de Brasília, porque a inauguração de Brasília não é apenas a inauguração de uma capital no centro do país, mas a possibilidade de conexões rodoviárias, de conexões com comunicação, com integração de um mercado nacional, um projeto que foi, inclusive, continuou a ser implementado pelos próprios militares durante a ditadura. Há também um outro aspecto nessa questão que é muito importante ressaltar. Brasília representa, sim, um polo muito mais, digamos, articulado com as regiões norte, com a região centro-oeste, do que era o Rio de Janeiro, a antiga capital. Mas, por outro lado, do ponto de vista urbanístico, aquela utopia de uma cidade onde o candango e o ministro iam viver no mesmo lugar graças à existência de uma grande terra pública que poderia ser mobilizada e por isso ser utilizada por todos, evidentemente não se cumpriu. Brasília é hoje, dependendo de como você vê essa cidade, exatamente como as outras. Se você for olhar para o plano piloto, ou para o plano piloto e algumas outras áreas da cidade, como o Lago Sul, o Lago Norte, contíguas, que fazem parte desse mesmo grupo de áreas muito desenhadas, com muitas áreas verdes, com uma qualidade urbanística muito particular. Essa é a chamada Ilha da Fantasia, como os próprios brasilienses definem. Trata-se de uma área onde vivem apenas 400 mil, no máximo nessa conta, entre os quase 4,5 milhões de moradores reais dessa área metropolitana. Por quê? Porque nós estamos falando não apenas dos moradores da cidade satélite, que perfazem mais de 2,5 milhões, mas nós estamos falando também de uma região de quase 32 municípios de Minas Gerais e de Goiás, que tem uma relação de periferia em relação à própria Brasília e que sim agregam 4,5 milhões de habitantes. Nesse sentido, basta olhar os indicadores de renda para perceber que Brasília é muito parecido com as outras cidades brasileiras. Enquanto no plano piloto a renda média é R$8.000 per capita, nós temos no próprio Distrito Federal rendas de menos de R$800 per capita, e se formos incluir a RID, esse valor vai cair ainda mais. Mas, do ponto de vista urbanístico, é possível pensar também como Brasília representou a vanguarda de alguns dos modelos mais preponderantes do modo de organização das cidades brasileiras, que é o rodoviarismo, Uma cidade absolutamente estruturada, sobre rodas e dimensionada para poder ser vista, ser vivida dessa forma. De qualquer maneira, é absolutamente importante entender Brasília
como uma espécie de síntese do Brasil. Uma síntese que tem não apenas elementos de desigualdade, de exclusão territorial, mas também elementos muito fortes de ousadia.